Gente, eu não vou fazer recapitulação, né? Não vou fazer recapitulação nessa aula, porque na passada eu fiz, não sei quem assistiu lá no YouTube, eu acabei fazendo uma recapitulação lá do deserto, lá do povo no Egito. Metade da aula foi só recapitulação. Então, nós vamos começar de onde nós paramos lá na aula passada, tá bom? E onde nós paramos? Nós paramos, acabamos o livro de Primeiro Reis. Aqui já quero já começar com essa errata. Gente, alguém lá no YouTube me chamou e falou: Cláudia, olha, você tá falando Primeira Reis, mas não é uma carta, é um livro. Eu falei: glória a Deus, é verdade, né, gente? Eu tava falando só Primeira Reis, Segunda Reis, e não é uma carta, é um livro. Então é Primeiro Reis e Segundo Reis, tá bom? E mesmo. Então, gente. Nós paramos, então acabamos o livro de Primeiro Reis. Fiquei super feliz, gente, porque são dois livros difíceis, né? É muita coisa, é muita informação. Até eu que fico estudando para passar para vocês, eu tenho que ler toda hora, tudo de novo. Quantos reis que eram, quanto que ficou, quantos bons, quantos ruins, como é que foi. Eu tenho que ler. Então, se é difícil, não adianta, gente. Esse negócio de achar assim, tem gente que chega para mim e fala: olha, eu assisti o seu livro, o seu estudo de tal, quando você fala isso, eu fico assim, ó. Meu Deus, eu falei isso, porque se eu não revisar, a gente não lembra de nada. É sério, a gente não lembra nem o que a gente comeu semana passada. O pessoal pensa que tá tudo na minha cabeça. Não, não, não sou nenhuma assumidade, não. Tem que ficar estudando, igual prova, que você estuda, aí você faz a prova, você tá bacana. Passou 2, 3 semanas, você já não lembra mais de 80% da prova, você tem que estudar de novo. Então é assim, gente, a palavra de Deus é isso, é repetição. Por isso que eu fico repetindo com vocês milhões de vezes a mesma coisa, porque é pra gente gravar. Se eu conseguir gravar, vocês também vão conseguir. Ok? Então nós paramos lá no primeiro livro, acabamos o primeiro livro, agora nós vamos entrar no segundo livro de Reis. Bom, vocês se lembram os últimos capítulos que nós estudamos lá? Qual foi a última coisa, praticamente, que nós estudamos no primeiro livro de Reis? Foi a morte do rei Acabe, né? A morte do rei Acabe e quem que entra no reinado depois dele? Acasias, o seu filho. Pega aí sua Bíblia e abre aí. Antes de começar, segundo Reis, olha aí os últimos versículos, ó. No 51, Acasias torna-se rei de Israel. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Ele praticou o que era reprovável diante do Senhor, porque andou segundo os maus exemplos de seu pai, que era Acabe, né? Como nos caminhos pagãos de sua mãe, Jezabel, e conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Dedicou o seu culto a Baal e o serviu, provocando deste modo a ira do Senhor Deus, como seu pai havia procedido. Bom, vira sua Bíblia agora, abre segundo Reis, e a primeira coisa que você vai ver é: depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Acasias sofreu uma queda da sua sacada, da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e não se recuperava dos seus ferimentos. Então mandou chamar alguns mensageiros e ordenou-lhes: ide consultar Baal-zebub, o príncipe, deus de Ecrom, a fim de saber se ficarei curado deste mal. Bom, eu li tudo isso para vocês porque antes da gente entrar no reinado de Acasias e tudo, eu quero falar algo para vocês que ficou para trás em Primeiro Reis. E foi o quê? Vocês se lembram que no finalzinho do livro eu falo que eu estava esquecendo de falar quando Elias entrou na caverna e o Senhor fala: Elias, vem. E aí passa terremoto, tempestade. Vocês lembram disso, né? Quando Deus chama Elias para fora, depois que ele se convenceu que aquela brisa suave era o Senhor, que o Senhor está falando com ele, o que que acontece? O Senhor fala, dá 3 incumbências para Elias ali, naquele lugar, certo? 3 incumbências para Elias ali no Monte Horebe. A primeira incumbência:
você, Elias, vai ungir Azael como rei da Síria. Guarda essa informação. Olha que coisa estranha. O Senhor está mandando um profeta dele, de Israel, ir para a Síria ungir um rei. Meio esquisito, né? Porque ele estava. Até então a gente está vendo Deus se movimentar ali entre os povos, o povo dele, né? Israel e Judá. Segunda coisa, você, Elias, vai ungir Jeú como rei de Israel, tá? E a terceira coisa, você vai ungir Eliseu como seu sucessor no ministério profético. Essas três coisas. O que que você precisa saber dessas três coisas? Elias só conseguiu completar sozinho a terceira, porque ungir Azael como rei da Síria e ungir Jeú como rei de Israel, quem finalizou essas duas missões foi Eliseu, porque Elias já tinha sido tomado da terra, tá bom? Colocar isso na cabeça? Glória a Deus. Então, antes da gente entrar no comissionamento de Eliseu, que inclusive eu não falei para vocês no livro de Primeiro Reis, porque eu queria falar tudo sobre o ministério de Eliseu em Segundo Reis. Só que ele foi chamado por Deus ali e por Elias no livro de Primeiro Reis. Então a gente já vai entrar lá, tá? Por isso que eu falei para vocês, gente, esses dois livros a gente tem que estudar criando um raciocínio, uma lógica nossa. E não indo na ordem da Bíblia, porque na ordem da Bíblia vai falando uma coisa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e vai fazendo uma bagunça na nossa cabeça. E como é muita gente, são muitos reis, né? Se for ver, são 39 reis é muita informação, a gente acaba virando uma bagunça. Você até sabe, ai, Acabe, Jezabel, Jeú, você até sabe mais ou menos, mas daqui a pouco virou uma lambança. Na hora que você terminou o livro, você virou uma salada na sua cabeça. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês o raciocínio por trás, porque depois, se você gravar e entender o raciocínio, depois você procura na Bíblia onde tá. Tá em primeiro reis, tá em segundo, ok? Beleza? Então tá. Então, o que que eu vou. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, né, sobre isso, que é sobre o rei Acasias, que ele entra no lugar de Acabe, que é o filho de Acabe. O que que acontece? Ele reina só 2 anos, 2 anos, nós vimos ali, nós lemos ali. Ele reina só 2 anos, porque ele cai da sacada, fica ferido e ele pede para irem consultar quem? Beuzebu, né? O rei, o deus de Ecrom, ao invés de consultar o Deus de Israel. Mas antes da gente entrar nessa situação onde o profeta Elias, o Senhor movimenta Elias falar, vai lá para Casias, que ele tá mandando procurar o Beuzebu, no rei de Ecrom. Antes disso, eu quero explicar para vocês como é que foi essa situação do reinado, gente. Por quê? Eu não sei se vocês se lembram, eu falei para vocês, nós lemos que o Senhor tinha dado um decreto sobre a vida de Acabe. Como ele foi um rei que fez pior do que todos os outros reis, o Senhor falou para ele: não vai sobrar um único descendente seu. Eu vou exterminar. Vocês lembram que a gente leu essa parte? Vou exterminar todos aqueles que urinam na parede. O Senhor dizendo, né? Eu vou exterminar todos os seus descendentes que um dia poderiam ser seus sucessores como rei. Vai acabar tudo. Só que pasmem vocês, Acabe deixou 70 descendentes. Então, assim, é muita gente. Para Deus cumprir, gente, é coisa absurda, mas para Deus cumprir, Deus cumpriu. E aí, eu queria entrar com vocês nesse assunto, por quê? Porque o Senhor não só deu um decreto a respeito do fim de Acabe, da morte de Acabe, da morte dos descendentes de Acabe, mas também da morte de Jezabel. Vocês se lembram? Então, eu quero falar com vocês sobre a morte de Isabel, que ela vai se concretizar agora no livro de Segundo Reis, mas vai ser lá no capítulo 9. Mas eu tô criando esse raciocínio, tá bom, gente? Para vocês terem na cabeça, entenderem a história e depois vocês acham na Bíblia. O que que acontece? É, Acasias, então, ele vai morrer. Ele vai reinar 2 anos e ele vai morrer. Depois que ele morre, como Acasias era muito novo e não deixou descendente nenhum, quem assume esse reinado é o irmão dele,
chamado Jorão, tá? E Jorão fica no reinado ainda, sucedendo Acabe. Olha só, Deus ainda não está exterminando todos os descendentes, matou Acasias. Jorão ainda fica 12 anos no reinado. Reinando junto com quem? Com a rainha mãe bonita Jezabel. Fica lá, certo? E o que acontece? Quando o Senhor fala para Elias que era para ele ungir Jeú, é porque Jeú seria quem reinaria no lugar dos descendentes de Acabe. Era ele, é Jeú, que vai exterminar toda a descendência, praticamente, de Acabe. Não só ele, depois eu vou falar para vocês, não só ele, mas uma das irmãs de Acasias e de Jorão, uma das filhas de Acabe, vai também exterminar toda a descendência deles que sobrou. Por quê? O que que acontece? Então, Acasias morre, 2 anos Acasias morre, entra Jorão. Jorão fica 12 anos junto com Jezabel. Deus leva Eliseu, agora não é mais Elias, é Eliseu. Depois eu vou falar para vocês como é que foi essa mudança, mas leva Eliseu a ungir Jeú. E Jeú vem para matar Jorão, depois desses 12 anos. Jeú vem, mata Jorão, certo? E é declarado, Jeú é declarado rei. Que jeito que Jeú é declarado rei? Elias, desculpa, Elias não, Eliseu manda um profeta até Jeú e fala: Olha, você é o novo rei de Israel. E começa a falar várias coisas. O profeta, Eliseu fala: Vai lá, fala isso para Jeú e sai correndo. Então, o profeta vai lá, fala para Jeú e sai correndo. E Jeú, ele era o chefe de um exército. O que que acontece? Quando ele chega, os soldados falam: O que que o menino do profeta queria falar com você? O que que o garoto de recado falou? Ele falou: Não, nada não. Não, fala o que que ele foi que ele disse. Ele disse que eu seria rei, que eu seria rei de Israel. E quando ele explica tudo o que o Senhor falou, o que que os soldados fazem? Começam a tirar os seus mantos e pôr para ele passar, ou seja, declarando ele. Chega lá, ele mata Jorão e vai se encontrar com Jezabel. Jezabel já está sabendo que o filho Jorão morreu. E a Bíblia vai dizer, gente, olha, essa mulher foi até o fim, numa soberba, num orgulho, uma coisa demoníaca mesmo. Nós vamos ler essa passagem aqui para a gente entender como foi a morte de Jezabel. Abram comigo, segundo Reis 9, nós vamos ler do 30 ao 37. Quem achou, pode abrir o seu microfone e ler, por gentileza. Posso ler? Peraí, deixa eu desligar só meu microfone. Do 30 ao 37, né? Pode ler. Posso. A morte de Jezabel. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jel pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz, Zirrim, que matou ao Senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? É dois ou três eunucos? Olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Gel a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque ela é filha do rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o desbita, seu servo, dizendo:
No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Amém. Amém, obrigada. Pode fechar o microfone. Gente, olha só. Quando Jeú matou Jorão, que era filho de Acabe, que estava reinando, ele foi até o palácio. Jezabel ficou sabendo que o filho tinha morrido. A Bíblia vai dizer que ela foi lá, pintou os olhos, penteou o cabelo, se arrumou e disse assim: Está em paz, Zinri, assassino do seu próprio senhor. Ela foi irônica aqui, usando essa expressão desse rei Zinri, que praticamente reinou, ele deu um golpe de Estado, foi um traidor e reinou apenas 2 semanas. Então ela quis dizer assim: ué, você vai ser que nem ele. Você traiu o seu senhor e usurpou o governo de Jorão, você vai reinar pouquíssimo tempo. Ela ainda desdenhou dele. Ela se pintou. Essa atitude dela é porque Jezabel, gente, ela sempre foi muito altiva, né? Sempre foi soberba. Vocês se lembram quando ela ficou sabendo que Elias tinha degolado os profetas de Baal? O que que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ela diz que os deuses, ela era destemida, ela era assim, que os deuses me façam coisa pior se amanhã eu não entregar a cabeça de Elias, eu não fizer com Elias o que ele fez com os profetas de Baal. E aqui ela se pinta, ela se arruma, ela é irônica com o Jeú de lá, né? Para dizer que ela não estava e querendo dizer o quê? Qual o recado que ela estava dando ali? Olha, eu não tô com medo nenhum. E se for para eu morrer, eu morro, mas não peço misericórdia. Eu vou sair de cena, mas eu vou sair de cena plena, de cabeça erguida. Então, o que que acontece? Foi isso que aconteceu. Na hora que ela apareceu e ela disse isso, Jeú gritou para os eunucos. Vocês se lembram que eu expliquei para vocês que esse espírito de manipulação e controle, ela tem os eunucos, pessoas que são castradas na sua identidade, que vivem para servir essa pessoa. Então ela tinha os eunucos e quando Jeú grita de lá, de cima no palácio, ele pergunta: "Tem alguém aí a meu favor?" E 2 ou 3 eunucos, eu não sei se 2 ou 3, quantos são? 2 ou 3. A Bíblia diz 2 ou 3. 2 ou 3 eunucos afirmam que sim com a cabeça. E quando eles afirmam que sim, ele diz: jogue ela daí. E aí jogam ela da janela. Eu achei muito incrível porque a Casias morreu por conta de uma queda, né? O próprio filho dela morreu por conta de uma queda e ela foi jogada da janela. E a Bíblia vai dizer que a hora que ela foi jogada da janela, que ela espatifou no chão, o sangue dela respingou nas paredes e respingou nos cavalos. E então Jeú e os seus cavaleiros passaram pisoteando Jezabel. A Bíblia vai dizer que Jeú levanta, que Jeú passa por cima, vai se alimentar, comer, e depois eles voltam para ver, para pegar. Jeú fala assim: ela é filha de rei. Ela, querendo ou não, ela é de família real. Vamos lá, pelo menos, sepultá-la. Só que quando eles chegam lá, só tinha o crânio, as mãos e os pés. O resto dela tinha sido tudo comido pelos cachorros. Os cachorros tinham lambido todo o sangue dela e comido toda a carne e os demais ossos e órgãos, gente. E isso, né, para se cumprir a palavra que Elias disse a respeito de como ela morreria. Olha só, pasmem vocês, o campo de Jezreel, que é o que a Vanessa leu, é o mesmo lugar onde ficava, adivinhem o quê? A vinha de Nabote, que ela tramou para matar, para dar para Acabe. Vamos ler 1 Reis 21, 23. Quem achou aí pode ler.
Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Muito bem, obrigado, Lilian. Vocês viram, gente? Gente, que coisa, o mundo espiritual é imbatível. Nada é aleatório, nada é do nada. Não existe isso no mundo espiritual. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Por que que a palavra de Deus veio exatamente com relação a isso sobre os cães, né? Vocês se lembram que no Novo Testamento tem uma passagem, a passagem da mulher Ciro-fenícia, que ela vai correndo atrás de Jesus, gritando que a filha dela está terrivelmente endemoniada. E aí Jesus vai, ignora ela. Depois os discípulos falam para ele: Senhor, ela vem gritando atrás de nós. E ele diz assim: eu vim para senão para as ovelhas do meu pai. Ignora ela pela segunda vez e aquela mulher não desiste, vai gritando atrás de Jesus, até que ela chega em Jesus e ela diz: Senhor, tem misericórdia, minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus ele dá uma resposta que nem parece Jesus. E, inclusive, tem uma ministração minha sobre o poder da humilhação que é sobre isso. E quando Jesus responde para ela: Não me é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cães. E ela então responde: Mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E naquele momento a filha dela é imediatamente liberta e curada. Por que, gente? Por que que Jesus responde assim? Por que que tem sobre cães aqui? Por que que o Senhor declarou que Jezabel morreria dessa forma? O cachorro, naquela época, era tido como um animal imundo, assim como o porco. Por isso veio, né, a famosa frase que não deis pérolas aos porcos, né? A Bíblia vai dizer também, Mateus 7,6. Deixa eu abrir aqui, Mateus 7,6. Nem o que é sagrado aos cães, quer ver? Mateus 7,6 diz assim: Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e voltando-se vos façam em pedaços. Por que que tem tudo isso? Bom, eu não sei se todo mundo sabe, eu não sei se eu nem lembro se eu já expliquei isso em outros estudos, mas o que acontece? Noé teve três filhos, vocês se lembram? Cã, Sem e Jafé. Cã foi quem descobriu a nudez do pai quando Noé plantou a vinha e se embebedou. Quando Noé fica sabendo do que Cã fez, a gente não sabe se ele abusou do pai. Na verdade, tem alguns autores que falam que no original do hebraico foi um abuso sexual, um incesto com o próprio pai. Mas quando Noé volta em si, né, sai da ressaca, a Bíblia vai dizer que ele amaldiçoa Canaã, ele amaldiçoa Canaã. Maldito seja Canaã, ele amaldiçoa o filho de Cã, o neto. E de Canaã vieram quem, gente? Os cananeus. E um dos pecados principais dos cananeus é o pecado de sacrilégio. O pecado de sacrilégio é você profanar aquilo que é santo. Vocês entenderam? É você desprezar o que é santo e profanar aquilo que é sagrado. Então, toda vez que a gente ver na Bíblia a expressão alguma coisa relacionada aos cães, a gente vai saber que por trás daquilo há um pecado de sacrilégio, que é nada mais do que desprezar aquilo que é santo e profanar aquilo que é sagrado. Jezabel, ela foi uma mulher que representava isso, a profanação. Ela estabeleceu não só culto a Baal, ela foi uma sacerdotisa de Baal, ela levou o Israel inteiro a adorar esse Deus, né? Eles criaram um templo para Baal, Acabe e ela, e vocês viram
Eu mostrei para vocês, né, como eles eram deuses de reprodução, o quanto era abominável diante do Senhor os cultos e os sacrifícios e os rituais feitos a essas entidades. Eram coisas que envolviam muita parte de sexualidade. E assim, gente, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, não tá nem no assunto, mas eu preciso falar isso. Quando a palavra de Deus vai falar, né, que é abominável diante de Deus essa parte da sexualidade, não é porque, é porque a sexualidade é uma coisa assim íntima. Não é isso, não é sobre isso. É porque o que que acontece, gente? O órgão genital masculino, principalmente, como nós vimos outros deuses, né? Como que o povo de Israel levantava os altos, que eram tudo em formato de genitálias, vocês viram. O órgão sexual masculino, ele representava um altar. Por isso que às vezes a gente vai olhar a Bíblia, vai traduzir a expressão e colocou a mão sobre sua coxa e jurou. Essa coxa não é a coxa, é o órgão genital. Por quê? Porque o órgão genital, quando ele é levantado, ele vira um altar. E ele é um altar com sangue. O sêmen não tem apenas sangue nele, o sêmen tem DNA. Então o sêmen tem vida. Então é um altar que mistura sangue e vida. Então, por isso que no mundo espiritual isso tem um peso muito grande. Por isso que a gente fala dos pecados sexuais, não é porque, isso daqui pode, isso aqui não pode, não é. É porque tudo tem uma profundidade muito grande, né? Por isso que a Bíblia vai classificar esse tipo de pecado ou alguns cultos a esses deuses como abomináveis, exatamente por isso. Então, quando a Bíblia vai dizer que os cães lamberiam o sangue de Jezabel, comeriam a sua carne, deixaram apenas o crânio, as mãos e os pés, tá dizendo, olha, ela chegou, ela quis, ela chegou o nível tão profano diante do Senhor, com um orgulho, com uma soberba e fazendo coisas tão abomináveis diante de Deus, que Deus a humilhou no último da última instância, fazendo isso. Entenderam? E aí se cumpre a profecia de Elias. E aí, gente, o que que acontece? Bom, nesse meio tempo, olha como que Satanás é astuto. Sabendo que o pior rei que passou por Israel era Acabe, por causa por conta, porque ele foi influenciado por sua mulher Jezabel, eles tiveram vários filhos. E uma das filhas deles, chamado Atalha, vai para ter uma aliança política com o reino do sul, com Judá, acaba casando com um descendente de Davi, tá? Que era Jeorão, que era filho de Josafá. E eles têm um filho. Por isso que eu falo que a gente precisa entender o raciocínio. Se a gente entender o contexto, por que mais ou menos, a gente não fica muito confuso. Por quê? Porque lá em cima tem Acasias, não tem? Eu falei pra vocês, logo depois de Acabe não veio o filho deles, Acasias, que ficou no reinado. E agora, Atalha e Jeorão, no Reino do Sul, vão ter um filho. Inventaram moda de botar o nome de Acasias também, só pra confundir a nossa cabeça. É Acasias Neto. Tá, gente? Mas Acasias agora vai ser filho da linhagem davídica mais da linhagem de Acabe. Vai misturar. E o que que acontece? Eles não têm só esse filho, eles têm mais de um filho. Quando Jeorão morre, Atalha fica no poder junto com o filho dela, Acasias. Mas aí vem Jeú. Vocês lembram lá que eu falei para vocês? O Senhor fala: você vai ungir Jeú como rei. Porque, gente, Jeú ia exterminar todo mundo, ia exterminar os descendentes de Acabe. E aí o que que ele faz? Ele extermina todo mundo do reino do norte e agora Jeú desce e mata quem? Jeorão. Desculpa, mata quem? Mata Acasias. Jeorão morre, que é esposo de Atalha, tem o filho chamado Acasias e agora Jeú mata Acasias. Atalha ficou, né? Imagina como ela foi criada, né? Por Acabe e Jezabel. Eles são o mínimo que essa mulher, que essa moça coitada aprendeu é vingança.
né? A mãe dela foi a vida toda ferida. Eu sempre falo isso, pessoas feridas geram filhos extremamente com dificuldade mães feridas geram filhos com muita dificuldade de perdoar, com muita dificuldade de fazer amizades profundas, com muita dificuldade de confiar, porque teve uma mãe ferida a vida toda, insegura, ferida, vingativa, dolorida, orgulho ferido, sabe? Então é muito difícil pra gente. E aí o que que acontece? A Thalia, como um modo de se vingar, o que que ela faz? Ah, é? Matou o meu filho Acasias? Pois agora eu vou exterminar com toda a minha descendência. Por que que ela queria exterminar com a descendência dela? Inclusive com os netos dela. Além dela ficar sozinha no poder, ela queria, como uma vingança, acabar com a dinastia davídica. Mas o Senhor não deixa. O Senhor salva um descendente ainda, que é Joás, que uma tia pega e corre com ele. E aí o Senhor salva ainda um descendente de Davi para continuar a dinastia davídica até a vinda de Jesus. Entenderam? Fechou na cabeça, acabou com todo mundo de Acabe, acabou com, exterminou tudo, né? Jeú escreveu uma carta para trazerem depois dessa morte, depois que ele matou Jezabel e matou Jorão, ele escreve uma carta dizendo para quem estava cuidando dos outros descendentes, dos 70 descendentes de Acabe, se eles iam continuar a favor de Acabe ou ia ficar a favor dele. Como não tinha ninguém adulto já reinando e Jeú estava com todo o poder e todo o exército, esse pessoal que estava cuidando dos filhos ficaram tudo com medo. Ele falou: se vocês estão comigo, tragam a cabeça desses descendentes. E levaram a cabeça dos 70 descendentes de Acabe e acabou. E a profecia, a palavra que saiu da boca de Deus, que exterminaria todos os descendentes de Acabe, acaba de se cumprir na vida de Jeú. E Azael, Cláudia, que Deus mandou Azael ser ungido rei da Síria. Depois, lá na frente, por conta de toda a idolatria do Reino do Norte e toda a idolatria do Reino do Sul, Deus vai usar esse chefe militar, um homem, uma nação muito poderosa, para vir e fazer juízo, muito cruel também, fazer juízo de Deus na vida do povo dele. Infelizmente, vai usar Azael. Tá bom, gente? Ok? Fechou isso na cabeça com relação a esses reis, que a gente já ficou até meio. Ai, meio com a cabeça até cheia. Vamos para a parte maravilhosa, que é quando Elias chama o sucessor dele no ministério profético, que é Eliseu. Não está no livro de Segundo Reis, está no livro de Primeiro. Bora voltar lá então, porque como a gente vai falar de Eliseu, nós vamos ver como que começou. Abre a sua Bíblia comigo, Primeiro Reis, capítulo 19. 19. Nós vamos ler do 16 ao 21. 16. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E a Elixá ben Shafate, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Avel Mehola, Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens beijando-as. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: Deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: Vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Glória a Deus. Gente, o chamado de Eliseu foi assim: Elias passou
jogou a capa sobre Eliseu e Eliseu já entendeu o que aquilo significava, né? Eliseu estava arando lá com 12 juntas de bois. Uma junta equivale a 2 bois. Então ele tinha lá 12 vezes 2, 24 bois. Ele estava lá arando lá com os bois. E a Bíblia vai dizer que ele pediu para se despedir dos pais para seguir Elias. Essa simbologia, esse gesto, né, é, de jogar capa, nada mais significava que o chamado de Eliseu para o ministério profético. Então, e quando a Bíblia vai dizer que Eliseu pega, vai se despedir, ele falou: Deixa-me dar um beijo de despedida ao meu pai e minha mãe. E a Bíblia vai dizer que ele foi, matou os bois, né? É, queimou as carroças, queimou tudo, usou de lenha para fazer o sacrifício e distribuiu a carne ao povo. Isso nada mais foi, nada mais significou uma aceitação ao chamado de uma maneira imediata, prontamente. Ele aceitou o chamado de Deus essa coisa dele sacrificar os bois e queimar o arado, né? Tem até uma música, a gente conhece uma música. E eu me despedi dos meus pais. Fala, me despedi dos meus pais, queimei minha carroça, né? Não é assim essa música? É exatamente se referindo a essa passagem, que significa assim, olha, Deus, eu tô me entregando totalmente ao teu chamado. Não tem jeito mais de eu voltar atrás. Eu já matei os bois, queimei as carroças, eu já me despedi dos meus pais. E agora eu tô indo e eu peguei no arado contigo e não olho mais para trás. Não tem jeito de eu voltar na minha antiga vida, porque eu aceitei romper com essa antiga vida para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Foi isso que Eliseu fez. E aí nós vamos ver Eliseu acompanhando Elias em muitos momentos. Só que se você for abrir na sua Bíblia, volta, vai lá para Segundo Reis. Depois da morte de Acasias, ah, uma coisa interessante aqui que eu acho que eu não falei, né? O que que acontece, gente? Acasias, quando ele manda, né, os profetas lá, os ajudantes dele, né, os mensageiros dele consultar Beuzebu, que é o deus de Crom, nada mais é, Beuzebu nada mais é que o nome grego de Baal Zebub. Na verdade, é o Baal mais Zebub, que significa mosca. Na verdade, era uma entidade de cura. Eles acreditavam que era uma entidade de cura, que ela podia curar doenças causadas por moscas e tudo mais. Só que os israelitas começaram a chamar de Beuzebu como se fosse assim, o senhor das moscas, sabe? Daquilo que é impuro, daquilo que é Deus de impureza, Deus de doença, né? Foi assim que eles começaram a chamar de Beuzebu. E a gente vai ver essa expressão também usada no Novo Testamento, quando Jesus quando algumas pessoas chegam e falam, olha, ele expulsa demônios pelo maioral dos demônios, Beuzebu, né? A Bíblia vai dizer. Então ele é comparado, é um príncipe comparado aí. é, a Satanás. A gente sabe que não é assim, né, gente? Uma hora, quando a gente for estudar o livro de Efésios, e a gente vai aprender toda essa hierarquia de principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Nós temos que aprender sobre isso, porque, como eu disse para vocês, né, como a gente estudou lá, Jezabel, esse sistema, esse arquétipo, existem príncipes, potestades, seres malignos de altas patentes que não são esses que incorporam nas pessoas. São principados territoriais que comandam, às vezes, continentes, né? São coisas pesadíssimas. Nós vamos ver continentes sendo atacados com, como que eu posso dizer, com uma mesma estratégia. Né? Nós vamos ver, por exemplo, o continente asiático sendo muito atacado com morte, hostilidade, misticismo. Nós vamos ver a África sendo atacada com muito ocultismo, mas também muita miséria, muita doença. Nós vamos ver
lugares como Estados Unidos, um ataque maior, a coisa maior é com relação ao consumismo, vai levando as pessoas à questão da comida, da obesidade. Aqui na América do Sul, nós vamos ver muita coisa relacionada à depravação sexual, à orfandade. Então, assim, existem patentes espirituais que controlam governos e controlam a vida espiritual daquela nação. Então, isso é uma coisa que a gente vai aprender mais pra frente. Mas Beelzebub faz parte aí, como senhor das moscas, faz parte aí desses, tá? Mas eu não quero entrar nisso agora. E aí o que acontece? Elias manda o menino, o ajudante dele, né, ir até Acasias porque o Senhor convoca ele. Olha, o 3. 1:3 diz assim: Mas o anjo de Yahvé disse a Elias o tesbita: Prepara-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e questiona-lhes: Porventura não há Deus em Israel? Para irdes consultar Beuzebu, Deus de Ecrom? Agora assim diz Yahvé o Senhor: Não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E Elias partiu. Na verdade, ele não mandou um menino de recado, não. Ele foi sozinho mesmo para os mensageiros. E ele falou. E quando ele chegou para contar para Acasias que eles foram interceptados por um homem, e aí pergunta como era esse homem. Ah, ele usava um cinturão de couro, uma roupa de pé. Já sei quem é. Elias, o tesbita. Acasias ficou extremamente irado, né? Imagina o que ele cresceu ouvindo do pai e da mãe, Acabe, Jezabel de Elias. E aí o que acontece? Ele manda 50 soldados atrás de Elias para matar Elias. Um comandante com 50 soldados. E quando eles estão vindo para atacar Elias, Elias pede fogo dos céus. E o Senhor manda e queima, fulmina aqueles 50 soldados. E então Acasias fica sabendo, Acasias fica mais irado ainda, manda pela segunda vez. Isso tudo ainda tá no primeiro capítulo de Segundo Reis, tá, gente? Olha lá, ó, Elias invoca o fogo de Deus. Pela segunda vez matam os 50 soldados. E aí vai um terceiro comandante com mais 50 soldados, só que esse terceiro comandante se humilha, pede misericórdia para Elias. Vamos ler? Olha, 13, 1:13. Quem quiser ler, pode ler. O 13 e o 14. Pode ser o 13, 14 e 15. Ninguém? Vou ler então. Diante disso, enviou o rei pela terceira vez um outro capitão com sua tropa de 50 guerreiros. E o terceiro oficial, subindo até o profeta, colocou-se de joelhos diante de Elias e rogou-lhe: Ó homem de Deus, suplico-te que considere por preciosa a minha vida e a vida desses 50 homens que me acompanham, pois somos teus servos. Ora, o fogo de Deus desceu do céu e destruiu os dois primeiros chefes das tropas de 50 e todos os seus soldados. Porém, peço-te que agora tenhas misericórdia da minha vida. Então o anjo de Yahvé orientou Elias, dizendo: Desce com esse homem, não tenhas receio. Elias prontamente se levantou e desceu com o oficial e foram ter com o rei. Vou ler o 16, gente. Ao chegar diante do rei, falou Elias: Assim dizia Yahvé o Senhor: Por que mandaste mensageiros consultar Beuzebu, Deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, deste leito em que estás deitado, não te erguerás mais, mas com toda certeza morrerás. E de fato, Acasias morreu conforme a palavra do Senhor. Gente, o capítulo 2 do livro Segundo Reis vai falar sobre o arrebatamento desse profeta de Deus. Eu vou explicar para vocês e porque é meio longuinho para a gente ler, mas eu vou explicar para vocês. O Senhor acaba, né? Pela leitura do texto, nós sabemos que o Senhor fala para Elias que vai levá-lo. Então, Elias, antes de subir, antes de morrer, ele quer passar em alguns lugares que foram muito importantes para o povo de Israel. E Eliseu tá junto. E ele fala para Eliseu: Eliseu, fica aí porque eu preciso
ir para Gilgal. E Eliseu fala: Não, meu senhor, eu vou contigo para onde quer que você for. E ele fala: Eliseu, fica aí que eu vou para Betel. Então Elias faz esse percurso: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Bom, vamos lá. Gilgal, gente, por que que era importante? Por que que Elias quis passar por lá? Primeiro, foi o primeiro acampamento que os israelitas fizeram depois de atravessar o Jordão. Quando eles chegaram na Terra Prometida junto com Josué, foi o primeiro acampamento que eles fizeram lá. Foi quando eles circuncidaram todos os homens, fizeram uma aliança com Deus, e lá eles fizeram a primeira Páscoa, já pisando na Terra Prometida. Depois ele passa em Betel. Betel, gente, vocês se lembram que quando Abraão pisou na Terra Prometida, depois que ele se separou de Ló, quando ele pisou na Terra Prometida, antes de ter aquela fome que ele volta para o Egito, quando ele pisa, ele ergue um altar em Betel. Então esse lugar ficou conhecido como um lugar de adoração. E foi em Betel também que Jacó dorme com aquela pedra de travesseiro e tem aquele sonho com os anjos subindo e descendo a escada. Vocês lembram disso? Lá em Gênesis? Então, foi em Betel. E Jericó. Jericó foi a primeira fortaleza vencida na Terra Prometida. Foi a cidade que o Senhor fez os muros caírem e não deixou ninguém reconstruir. Mas teve Ião que reconstruiu e perdeu os dois filhos. Vocês lembram que eu expliquei isso na aula passada, né? E depois o Jordão, que nós sabemos que tem muito significado, né? Foi aberto por Josué, depois o próprio Elias passou a seco, e foi também o lugar onde Naamã foi curado. E hoje nós vamos ver uma interpretação da história de Naamã, gente, que foi um divisor de águas na minha vida. Não é minha essa revelação, é do pastor Cote, mas eu vivi isso, né? Não sei se vocês sabem, mas eu tive durante 9 anos uma doença de pele. E foi através dessa história que o Senhor ministrou meu coração, foi me dando um norte, um caminho que eu deveria percorrer para a cura de Deus na minha vida. E a gente vai estudar aqui hoje. Bom, o que acontece depois de passado todos esses lugares? Elias vai passar o Jordão e Eliseu vai atrás, deixa para trás 50 profetas que acompanham eles, e os 50 profetas ficam olhando Elias passar e Eliseu atrás. E aí Elias sente que já está chegando o momento dele e ele fala para Eliseu: pede o que você quer, porque certamente o Senhor me levará. E aí Eliseu pede o quê? Vocês já sabem o que ele pede. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Vamos ler essa parte? Segundo livro de Reis, capítulo 2, 9 ao 13. Quem quer ler, pode abrir aí. Abre aí o seu microfone e lê, do 9 ao 13. Eu leio. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te com herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto eu estava caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um dos outros, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Aba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida, pegou a capa de Elias, que tinha caído, botou e parou à margem do rio Jordão. Aleluia. Obrigada. Gente, muita gente, quando lê essa passagem, fala: Nossa, Eliseu foi ambicioso. Porque Elias tinha um poder do Espírito Santo, ele queria ele ambicionava ser o dobro mais poderoso, né, do poder espiritual, o dobro do Espírito Santo. E isso é uma grande mentira, gente. Não tem nada a ver com isso. Por quê? Na verdade, vocês viram que Eliseu chama Elias de Aba, que significa paizinho?
numa intimidade, na verdade, essa passagem, quando ele pede o dobro, é na verdade, não quer dizer o dobro do que você é. Não. Significa de como se ele fosse requerer o direito de primogenitura. Olha, como herança. Me deixa como primogênito seu. Me deixa como sucessor profético, o primogênito dos profetas seu. Entenderam? Então, esse pedido refere-se ao direito de primogenitura da lei da herança. Deuteronômio 21:17. Ó, que diz assim, vou ler aqui, Deuteronômio 21:17, que fala sobre o dobro, né? Ó, diz assim: reconhecerá como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, concedendo-lhe porção dupla de tudo quanto possuir, porquanto ele é a primícia da sua virilidade, todos os direitos do filho mais velho, o primogênito lhe pertence. Vocês entenderam? Ou seja, Eliseu estava pedindo para ser considerado como filho primogênito espiritual de Elias, o principal sucessor de Elias, né? Como profeta de Israel, ser um sucessor digno, que era o que Eliseu desejava. E, de fato, gente, foi incrível, porque Elias, assim, se a gente for contar, realizou 7 grandes milagres, e quando a gente vai contar os de Eliseu, foram 14, exatamente o dobro. Foi muito lindo. Então, outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, Elias foi trasladado, né? Tem muita gente que fala assim, Elias foi levado por um carro de fogo e cavalos de fogo. Isso também é um equívoco. Quando a gente lê a palavra, nós sabemos que o carro de fogo e o cavalo de fogo passa para separar Eliseu de Elias, porque Elias é levado ao céu num rodemoinho. Então, assim, se o rodemoinho passasse com Eliseu ele junto, capaz de levar ele junto. Então teve que passar, os anjos do Senhor passaram, separaram os dois e depois Elias subiu. Tá bom? Então ele foi ele foi trasladado através do rodemoinho, mas ele foi separado de Eliseu pelo carro de fogo e os cavalos de fogo. Gente, aqui, quando eu estava lendo, né, essa passagem, eu lembrei de Enoque, porque Enoque e Elias foram os únicos que não morreram. A Bíblia vai dizer que Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. E Elias não chegou a morrer também, Deus o tomou para si. E eu fiquei me perguntando por que que eles chegaram nessa profundidade com Deus, né? Você não vai ver falando que Elias tinha esposa, tinha filhos, fazia outra coisa da vida, né? Enoque também não. Então, muito provavelmente foram pessoas que abriram mão de tudo nessa terra. Provavelmente família, amigos, casamento, filhos, eles só tinham o Senhor. Nós vamos ver Elias numa caminhada muito solitária. Ele, Deus, passa dias e dias sendo alimentado pelo Senhor, né? Então, nós vamos ver esses homens que realmente não eram daqui. E aí, meditando, né, meditando nessa profundidade da intimidade, da aliança de alguns, eu me lembrei que eu não sei se vocês já viram, um profeta chamado Brandon, ele fala sobre Deus revela algumas coisas sobre os últimos dias para ele tem alguns canais que ele criou assim no mundo, que ele põe a inteligência artificial para fazer a tradução. E eu me lembro de estar assistindo uma profecia do Brandon, e naquele dia ele pôs a esposa dele para ministrar, porque ela tinha vivido algo no devocional dela muito forte, muito impactante, e eu também achei muito impactante. Ela disse que ela estava orando e clamando ao Senhor, né, por intimidade, porque eles, os dois, conhecem, né, Kenny, ele pelo YouTube, os dois, eles focam muito nessa coisa da intimidade com Deus. E ela estava orando e o Senhor falou algo para ela assim que, ai, gente, foi que nem uma facada no meu coração. O Senhor disse para ela assim: a minha noiva está
como uma mulher que se casa e depois de um tempo acaba o amor, acaba a paixão e ela enjoa do marido. Então ela começa a ter outras ocupações, outras coisas para ter prazer. Ela sai de casa, ela se diverte com outras pessoas porque ela tá enjoada. Já tá tão monótono aquilo, aquele casamento, e ela começa a se divertir com outras coisas, outros homens, se diverte com outras pessoas. Só que quando ela chega em casa, às vezes falta a água, falta a comida, dá problema na casa e precisa consertar. E ela liga pro marido e diz: Olha aqui, eu casei com você, você que tem a obrigação de arrumar isso aqui. Você que tem a obrigação de pagar essa conta. Você que tem a obrigação de trazer comida para dentro dessa casa. E o Senhor disse: É assim que a minha noiva tá. Ela cobra a responsabilidade, mas o coração dela tá longe. Ela se diverte com outras coisas. Eu só sirvo para pagar as contas. E aquilo me doeu muito, sabe, gente? Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é assim, faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia fala que a palavra nem chegou na nossa boca e ele já conhece. A Bíblia vai dizer que aos amados dele, ele dá enquanto estão dormindo, e que nenhum bem só nega aos que andam retamente. Jeremias vai dizer que eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor, ele é tão maravilhoso que ele se importa em nos dar coisas que nós queremos. E muitos se perderam nisso, né? Muitos querem só realmente aquilo que ele pode oferecer e não conseguem desfrutar dessa presença. Eu tenho vivido dias muito com demandas assim inimagináveis, sabe? Eu tenho. E uma das coisas que mais me dói é exatamente isso, porque eu não quero ter um devocional, uma intimidade para cumprir tabela de devocional. Ai, hoje eu tenho que ler a Bíblia. Ai, deixa eu ler a Bíblia. Ai, deixa eu orar aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Eu não quero isso. Eu quero sentar e tem vezes que eu tenho feito isso porque eu falo, Deus, depois eu estudo o que eu vou estudar no estudo bíblico. Depois eu vejo o que eu vou estudar, deixa eu ficar aqui só um pouco conversando contigo, desfrutando da presença. Conversando as coisas do dia a dia, abrindo meu coração, ouvindo o Senhor falar comigo, ou às vezes em silêncio, só desfrutando da presença. E eu queria encorajar você, sabe? Porque eu sei que você tem se esforçado para entender a palavra, né? E se esforçado para caminhar com o Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa, gente. É, nada se compara à presença. Quando Moisés fala, olha, não me faz sair daqui, porque se sua presença não for comigo, não tem graça. A verdade é que nenhuma promessa tem graça se o dono da promessa não estiver junto, sabe? Pode até ser. Tem muita gente desfrutando de promessas sem o dono da promessa junto. E eu posso garantir para vocês, eles vão voltar. Porque vai ser vazio. É vazio. Tudo sem ele é vazio. Ele traz vida para tudo. Ele traz vida na angústia, na tristeza, no sentimento de morte, na alegria. Ele traz vida. A alegria está nele. Então, assim, que nós possamos ser intencionais, porque a Bíblia vai dizer que a Bíblia vai dizer que até o desejo de adorar Ele vem dele. E se vem dele, nós podemos orar: Senhor, me ajuda a entrar nesse lugar onde a tua presença me basta. Tem uma música do Ministério Hebron muito antiga que diz assim que há um nível mais profundo, há um nível mais alto. É um nível que você entra na presença nem para pedir e nem para agradecer, mas para desfrutar da companhia. Então que nós possamos entrar nesse lugar, né? E pedir ao Senhor, Deus, eu quero estar nesse lugar, porque vai chegar uma hora que você vai desfrutar da companhia e aquilo que você ia pedir nem chegou à sua boca e ele já fez, porque você entendeu o cerne da criação, por que que ele te fez. Amém? E é isso, né?
que nós possamos entrar nesse lugar onde a gente não enjoa da presença do marido, onde a gente descobre momentos maravilhosos junto ao nosso noivo, a gente continua dando risada depois de anos crente, anos na igreja, a gente continua se emocionando, a gente continua chorando, a gente continua rindo, sabendo que é ele que movimentou aquilo ou isso em nosso favor. Amém? Amém? Então, gente, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos para a parte final do nosso estudo de hoje, tá bom? Que é um dos milagres de Eliseu. No próximo estudo, eu vou relacionar com vocês todos os milagres de Elias e todos os milagres de Eliseu. Então, são 7 mais 14 aqui, então é bastante coisa. Só que hoje, como eu quero ministrar a respeito de Naamã, não sei nem que horas são, deixa eu ver aqui. Já tá tarde. Como eu quero ministrar a respeito de Naamã, nós vamos finalizar o estudo depois dessa história e dessa revelação de Deus que Deus trouxe, né, para o pastor Cote, que para mim foi um divisor de águas e eu sempre é maravilhoso aprender sobre isso. Vamos lá, abre comigo, segundo livro de Reis, capítulo 5. Eu vou ler do 1 ao 19. Diz assim: Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma doença terrível de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: Quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria? Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor, que era o rei, tá, gente? Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: Vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: No momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: Por acaso sou Deus, que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure de lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós? Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste suas vestes? Envia-o a mim e saberás, em verdade, que há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então ele mandou um mensageiro dizer-lhe: Eliseu mandou um mensageiro dizer para Naamã, tá, gente? Vai lavar-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abama e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando-se às costas, retirou-se indignado. Contudo, os seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Entretanto,
O homem de Deus respondeu: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: Permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses senão a Yahvé, o Senhor. Contudo, eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver que acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, meu senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade, e por isso eu tenho que me ajoelhar a ele também. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, vá em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Gente, a gente quando lê a primeira vez esse texto, a segunda, a terceira, sem a ajuda do Espírito Santo, a gente acha que se trata simplesmente de uma cura milagrosa que Deus faz num chefe de exército de um reino pagão, né, que são os sírios. No entanto, quando eu li essa mensagem revelada, né, no livro do Pastor Cote, ele pôs o tema que essa passagem de Naamã é um confronto à soberba e à reputação, à idolatria à própria reputação. Antes da gente falar sobre esses 7 batismos de Naamã, que ele desce 7 vezes nas águas, né? Vocês entenderam bem a história, eu não preciso explicar a história aqui. Nós vamos falar sobre 7 méritos desse chefe, desse homem guerreiro valente. O primeiro mérito é que Naamã, está dizendo aqui no versículo 1, era chefe do exército da Síria, né? Então, dentro do topo da cadeia de autoridades de uma das nações mais poderosas do país, estava ele, depois do rei. O segundo mérito é que por meio dele, nesse mesmo versículo, vai dizer que o Senhor, Deus, deu muitas vitórias à Síria. Então ele estava sendo um instrumento de Deus naquela nação, né? Ora, no entanto, ele é aqui, ó, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. A terceira coisa é que ele era um homem corajoso e valente, né? Um verdadeiro herói de guerra. Ele destacava-se no que ele fazia. Diz aqui, ó, Naamã, chefe do exército da Síria, era um homem muito respeitado e honrado, não só pelas pessoas, mas pelo próprio rei. Com certeza ele era um homem admirado, era uma referência para os jovens soldados, né, mais novos da nação. Ele era uma referência. Ele era responsável, quarto, responsável pela posição que ele ocupava e estimado pelo rei. Quinto mérito, ele era um homem de fé. Ele era religioso. Porque quando a menina judia que veio como escrava, né, como um despojo, quando ela veio para a Síria, quando ela fala que existe um profeta capaz de fazer um milagre na vida dele, poderia curá-lo da lepra, imediatamente ele vai conversar com quem? Com o rei. Ele diz: Olha, a escrava falou isso, que lá tem alguém que pode me curar. E ele era um homem de fé porque ele chegou aí na casa do profeta para receber o milagre. Nós vemos também que Naamã, gente, um sexto mérito dele é que ele era um homem bem recomendado e tinha condição. Nós vamos ver aqui, ó, o rei, na hora que fica sabendo o que a menina falou, o que que o rei diz para ele? Vai depressa para o rei de Israel e pega essa carta. O rei mesmo escreveu uma carta de recomendação com relação a Naamã. E faz ainda, ele acaba levando consigo, ó, 350 quilos de prata, que corresponde, gente. Ah, já tá aqui. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Vocês sabem que as roupas antigamente eram caríssimas. Caríssimas essas roupas finas, porque essa parte de tecelagem era muito difícil. Por isso que a gente vê os episódios do The Chosen com as pessoas, tudo com aquelas roupas, tudo de cor bege
meio de saco, assim, tudo meio igual as roupas. Então era caro isso. E ele acaba levando, então ele era rico, né? E a última coisa é que ele morava em uma nação privilegiada, porque os rios de Damasco eram muito melhores que o Jordão. Só que a Bíblia vai dizer, no final do primeiro versículo, no entanto, esse valoroso guerreiro era leproso. Em algumas Bíblias está contraiu uma terrível doença de pele, mas no original estava leproso. Gente, qual é o sentido mais radical da lepra? Abre comigo Levítico 13:2. 13:2 diz assim: quando alguma pessoa tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra ou outras graves doenças de pele, deverá ser conduzida ao sacerdote Arão ou a um de seus descendentes que esteja exercendo o ministério sacerdotal. Então, lepra é um inchaço, uma pústula, que é uma deformação na pele, e uma mancha lustrosa, uma mancha brilhante. E essas três características são características do orgulho. A pessoa orgulhosa, ela incha. Você já viu? Olha lá, o fulano tá se achando. Olha só como ele inchou, como ele inflou. Olha como ele tá inflado, né? A pessoa soberba, quando a Bíblia vai dizer uma pústula, uma deformação na pele, ela tem uma motivação corrompida. A pele está só mostrando o que tem dentro. A pele, gente, é o nosso único órgão do ser humano visível. Todos os outros estão escondidos. Vocês sabiam que ela é o único órgão visível? Totalmente visível. Quando a Bíblia vai dizer mancha lustrosa, é aquele brilho manchado, uma falsa espiritualidade, pessoas orgulhosas, soberbas. E isso tudo junto tem a ver com uma entidade que Naamã reverenciava, que é Rimon. Rimon é o deus do trovão, da tempestade, intimidador, destruidor de frutos, de colheitas, de searas. O religioso, gente, aquela pessoa que vive de aparência, que tem uma idolatria à própria reputação, que sangra os de dentro para ficar com a fita boa com os de fora, para não sujar o nome, para não ser visto de outra forma, para manter aquela reputação, ele também é a pessoa religiosa, ela é uma pessoa intimidadora, né? Ela intimida com a postura dela, com toda a religiosidade, com, né? Ela é uma pessoa que ela não é aquela pessoa humilde que se abre na fragilidade de jeito nenhum. Ele mantém aquela postura, né? É, e o orgulho, gente, o orgulho ele destrói frutos e colheitas. Porque a Bíblia vai dizer em Provérbios 16:18, vamos abrir aqui, Provérbios 16:18, diz assim: a soberba precede a ruína, e o espírito arrogante vem antes da queda. O orgulho destrói frutos e colheitas, e onde há orgulho, tem queda, ruína e destruição. O orgulho é sutil, gente, mas ele é extremamente poderoso. Ele se camufla e leva a pessoa à morte, à ruína. Existem vários tipos de facetas do orgulho. Uma pessoa pode estar sendo orgulhosa com várias atitudes, né? Como que eu identifico o orgulho na minha vida? Você pode se orgulhar, de repente, da posição que você alcançou na sociedade, do seu poder,
da sua influência, até da sua religiosidade, do tanto que você conhece, né? Você pode se orgulhar do seu heroísmo em algumas situações da vida. Pode se orgulhar de ser usado por Deus. Se orgulhar dos seus recursos financeiros, do seu desempenho ou até da sua inteligência. Quando você vê outras pessoas raciocinando, você fala, ai, coitado. Da sua aceitação. Olha como eu sou bem aceito. Coitado daquele lá, ninguém. A pessoa também pode idolatrar a sua própria honra. Não, eu não aceito isso. Eu não preciso disso. Não preciso, eu tenho amor próprio, não preciso disso, né? Ela, o orgulho, ele corrompe a aceitação alheia com a motivação errada. Como? Às vezes o orgulhoso, o soberbo, o altivo, ele usa os argumentos para convencer o outro a tomar uma escolha. E ele vai de uma forma meio dissimulada e convence o outro. Então, o orgulho ele também pode ser uma espiritualidade artificial, aquilo que você mostra na igreja, mas que você é o contrário dentro da sua casa, né? Quanta gente na igreja bela viola, em casa pão bolorento, sofisticação aparente, autoafirmação exagerada, autossuficiência a preço de desprezo. Sabe quando você tenta impor respeito ou monopolizar a atenção do outro dando gelo? Ah, quero ver agora. Vou dar um gelo, vou botar na geladeira, eu quero ver o que que vai ser. Agora sim ele vai aprender. Agora sim ele vai. Isso tudo, gente, é um orgulho ferido. Ah, não, mas eu tô me posicionando. Gente, isso é orgulho ferido. É só se perguntar: Jesus faria isso? É só perguntar isso. A Bíblia fala que a gente está sendo construindo a estatura do nosso Mestre, do Cristo. Se a Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Se ele passou uma vida, ele se sujeitou a vir como um bebê na terra, a ser alimentado, limpado, ter mãe, ter pai, ser submisso a eles, obedecendo ordens, sendo Deus. Toda vez que a gente tem uma ferida com alguém e que a gente está com aquela ferida e a gente tem um certo ressentimento, ou uma insubmissão, ou critica aquela pessoa para o outro, ou quer um exclusivismo e por ter sido ferido no exclusivismo, acaba deixando aquela pessoa, punindo aquela pessoa com atitudes, a gente está sendo orgulhoso. O nome disso, de todas essas raízes, é orgulho. É o que habitou em Lúcifer. Infelizmente, aqui, nesse texto todo de Naamã, nós vamos ver um homem soberbo, orgulhoso, que precisou ser exposto por Deus. Ali estava a alma de Naamã, né? Sabe que o Espírito Santo, ele conhece de longe o nosso orgulho, gente. E o pastor Cote fala uma coisa interessante, ele fala: Deus é alérgico ao orgulho. A Bíblia vai dizer que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus, ele não simplesmente se afasta da pessoa altiva, da pessoa soberba, do pessoa orgulhosa, ainda que seja um orgulho ferido, tá? Porque muita gente se vitimiza e se põe nesse lugar de vítima, mas o que tá por trás do vitimismo é um orgulho ferido. É uma dor que foi afrontado no ego da pessoa e a pessoa tá ali de vítima. Por isso que Jesus confronta Pedro ali e sabe que é Satanás que está na vida de Pedro. Quando Pedro chega para ele, Senhor, quando Jesus está falando da via sacra, o que que ele vai passar? Fala, Pedro chama ele no canto e fala, Senhor, não precisa tudo isso. Guarda-te disso. Jesus olha para ele e fala, arreda-te, Satanás. Não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Porque ele queria trazer Jesus para ter dó, autocomiseração, pena de si mesmo. Gente, isso é maligno. Isso é demoníaco. Então a Bíblia vai dizer que Deus ele não se afasta só.
Ele resiste. Ele trava uma batalha contra o orgulhoso. E como que é um jeito de Deus provocar para trazer para fora esse pus, essa mancha lustrosa, esse negócio que vem para fora? Porque a lepra é isso, gente. É um trem podre que tá ali, que tá todo mundo vendo. Mas Naamã estava coberto, né? Coberto de muitas honrarias. Ele tinha alcançado um lugar de guerreiro. Aquilo lá que ele era, só sabia os da casa dele. Como que é o jeito de Deus provocar, de Deus trazer para fora o orgulho nosso, conduzindo a gente por um caminho de humilhação? É o jeito que Deus provoca o orgulho. Por que, gente, que Deus faz assim? Que Deus é pirracento? Não. É porque o orgulho cega a pessoa que tem. O orgulho cega a pessoa. É igual bafo, né? A gente fala, né? A pessoa com bafo não sabe que ela tá com bafo. Tá um negócio podre, insuportável. Só o outro que sente, ele não sabe que tem. Então Deus precisa provocar o orgulho para ele aparecer e depois confrontar para a pessoa confessar que é orgulhosa e depois repreender, se arrepender e repreender aquilo, tirar aquilo da vida da pessoa. Não tem jeito de Deus arrancar o orgulho de alguém sem provocar aquilo, sem a pessoa confessar que ela é orgulhosa. É por causa disso, porque a gente não consegue enxergar quando a gente está sendo orgulhoso. A gente está no nosso direito. Naamã não estava acostumado a perder, gente. Ele vencia todas as guerras, ele era o general de das nações mais poderosas. Ele era um vencedor nato. Mas Deus foi levando ele ao limite dele. Espiritualmente falando, o segredo da cura, gente, de toda cura, tá em a gente perder para Deus. A gente não tem que ficar lutando com Deus. A gente tem que perder para Ele. Ele quer que você passe pelo processo? Aceita e passa. Não fica lá chorando, tentando fazer Deus mudar o processo, porque se Ele está permitindo é porque precisa. É necessário. Às vezes Ele vai te mostrar algo que você não está enxergando. Quantas vezes o Senhor me mostrou algo, eu lembro que eu ficava assim impactada quando Deus mostrava um pecado assim que eu estava cega, completamente cega com aquilo, achava que aquilo era normal. Veja que Naamã, ele usa a influência dele com o rei. E o rei manda uma carta pro rei de Israel e fala: "Cura meu servo da lepra". Outro orgulhoso, né? Só que o rei de Israel, graças a Deus, era humilde. Esse processo doloroso que Deus levou Naamã para ir para casa de um profeta que nem atendeu ele na casa. Eliseu estava dentro da casa, gente. Eliseu pega e manda um menino de recado dentro da casa, fala, vai lá falar. Você imagina Naamã chegando, todo pomposo, com os cavaleiros, com um monte de gente, com o carro, com aquele monte de quilo de prata, de ouro, de roupa de gala, para na frente da casa do profeta e o profeta não sai para abrir a porta, nem para dar um oi, nem para cumprimentar. O que que é isso, gente? É o próprio Deus confrontando o orgulho, a soberba, a idolatria, a própria reputação, ao status, aquilo que ele acha que era. Primeiro ele tem que acatar a opinião da escrava que ele trouxe do inimigo. Ele trouxe de Israel essa menina como despojo de guerra. Só que mesmo vencendo tudo, mesmo a Síria dando tudo para ele, ele sendo tão guerreiro, ele não era curado. Essa escrava sugere ele buscar ajuda onde? No país do inimigo. Ele ia ter que voltar e pisar lá, onde ele saqueou um dia, ele ia pisar lá de novo. Quem sabe a minha cura e a sua cura não tá naquele ministério ou naquela pessoa que a gente tem por inimigo. E o Senhor até agora tá segurando para a gente perder, matar o orgulho, né? Aquela pessoa que a gente teve problema há um tempão, pensou que resolveu, né? Só que não.
Depois ele é recebido por esse menino de recado. Imagina, gente. Ele era um oficial que recebeu uma carta do rei para levar para o outro rei da nação. E ele vai até o profeta. O rei fala: Olha, vai até o profeta. E o menino de recado atende ele. Eliseu está inoculando em Naamã mais uma dose de humilhação. Naamã, com todo o seu aparato, sequer é recebido pelo profeta. Não aparece nem para cumprimentar. Sem dúvida, nos nossos olhos, isso parece até uma falta de educação, uma grosseria, mas fazia parte do processo doloroso de Deus. Gente, eu sempre falo isso. Toda vez que você estiver enfrentando muita humilhação, se você estiver enfrentando muita humilhação na sua vida, escute o que eu vou te falar. Existe um principado de orgulho na sua história. E às vezes nem tem a ver com você. Tem a ver com a sua família, com o mau legado que foi construído pelos seus pais, pelos seus avós. Olhe para sua família. Veja se essa família não é uma família de orgulhosos. Você sabe que toda vez que eu vou atender uma pessoa em cura da alma, libertação, quando a pessoa me conta que a família é uma família que vive um pouco de aparência, eu logo pergunto, não tem ninguém com problema de pele na família? Porque o mundo espiritual dá sinais. Os pecados têm sintomas. Naamã vai, recebe o recado, sai indignado. Indignado. Porque é isso que a humilhação faz. A gente vai ficando de um jeito que a gente vai ficando indignado, revoltado, se sentindo injustiçado. Isso tudo faz parte do processo. É para isso mesmo, é para botar para fora todo esse orgulho, porque essa indignação, essa revolta vem do orgulho. Gente, Jesus, Jesus, como que é a postura de Jesus? Jesus nunca era reativo. Jesus sempre foi proativo. Bateu numa face, dá outra. Pediu para andar 10 milhas, anda mais, anda o dobro. Pediu a túnica, dá também a capa. Vocês entendem? Vocês não vão ver uma atitude de Jesus com orgulho. O único momento que você vê Jesus tratando alguém com resistência é a mulher cirofenícia. Com resistência. Por quê? Porque ela era de origem cananeia. Os cananeus tinham o pecado de sacrilégio. E os fenícios, cirofenícios, também eram gregos. E os gregos eram muito nariz empinado, orgulhosos, os sabichões, sabem tudo, intelectuais. Não é assim a mitologia grega, o pensamento grego. Hoje nós falamos muito sobre o príncipe da Grécia, que é esse príncipe que enreda mesmo, com conhecimento, mas sem revelação de Deus. Você fala uma coisa, a pessoa fala, ah, mas onde está na Bíblia? É, mas o raciocínio, tem muita gente sabendo tudo da Bíblia, faz o raciocínio impecável, só não tem o Espírito Santo de Deus. Mas o resto tem tudo, sabe todo o raciocínio. Aquela mulher tinha descendência cananeia e descendência grega. Por isso Jesus ignora. Por isso Jesus está fazendo uma resistência contra a potestade que está na vida daquela família, naquela linhagem. Vocês acham mesmo que uma criança, que era filha dela, tem pecado para ficar endemoniada? Claro que não. Aquilo é legado geracional. Aquela menininha estava simplesmente recebendo ataque por aliança lá de trás, altares construídos lá atrás. Às vezes você é a pessoa que Deus escolheu, como eu já falei, para reconstruir os lugares antigamente assolados. Destruir, como Gideão, os altares construídos a deuses pagãos pela família de vocês. E pode ser que tenha um legado de orgulho. O nome desse principado é Leviatã. A Bíblia diz que ele é cascudo. A casca dele é dura, a boca dele é ferina. Ele atinge aqui e sai fogo da boca. Porque o orgulhoso é assim. Ele é duro,
não se quebranta, não se dobra, e quando ele fala baseado na ferida. Pá! É assim a pessoa orgulhosa. Seja o tá com orgulho ferido ou orgulhoso mesmo de se sentir superior, todos dois. É Leviatã que comanda. Então, Naamã tem que sair revoltado de lá porque ele está passando pelo processo. E aquele processo, por incrível que pareça, tem a ver com a cura dele. Até que os súditos chegam e convencem ele. Meu senhor, paizinho, mestre, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, eu não faria. E agora? Ele pediu uma coisa fácil, faz. Diante disso, eu acho que Rimon, que é a entidade, deve urrar lá, porque era muita humilhação. Agora ele vai ter que ir para um rio desse tamaninho, mergulhar não uma vez, não era só mergulhar lá, eram 7 vezes. Ele ia ter que pisar no país do inimigo, sabe? Quando Deus te faz voltar lá na casa da pessoa que te feriu, daquela pessoa que você cortou e tá tudo certo, cortei. Cada um segue a sua vida. E aí Deus te faz voltar lá, pisar lá, às vezes pedir uma oração lá pra te curar, sabe? É o ápice da batalha espiritual. A gente precisa discernir, gente, porque tem tanta gente presa, tantas promessas presas, tanta gente doente. Antes de entrar no Jordão, ele teve que ser convencido, Naamã teve que ser convencido pelos súditos. Que ele estava sendo irracional ali, ele estava sendo orgulhoso demais, ele ficou cego. Não, vou embora. Esse cara pensa que absurdo. Em Damasco tem muito mais rio. Os rios são muito melhores. Eu vou ficar entrando nesse negócio aqui, nesse país, nesse riozinho. E ele é convencido. E aí, gente, Naamã vai se despir para se lavar no Jordão. É, no livro, o pastor Cote fala quantas vezes nos sentimos humilhados por alguém que consideramos inferior a nós. Sabe? Isso é o Senhor trabalhando o nosso orgulho. Aquela pessoa que você acha que era tão inferior a você, tá de repente te humilhando. Isso é Deus confrontando o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa idolatria, a nossa própria posição, reputação, a nossa educação. Eu fui criada desse jeito. Graças a Deus, a minha criação não tive dinheiro, sabe? Mas meu pai e minha mãe me ensinou isso, isso, isso. Isso também é orgulho, gente. O outro que teve o pai e a mãe, que nunca fez nada de bom, arruinou com a vida dele, é inferior a você porque você teve uma boa educação? De modo algum. Sabe, o problema nosso é que a gente acha que orgulho é só aquelas pessoas que têm dinheiro e que olham pra você de cima pra baixo. Não é, gente. Você pode ser orgulhoso de um monte de coisa. Você pode ser orgulhoso de não conseguir pedir perdão pras pessoas. Você pode ser orgulhoso de, na hora de perdoar, falar tá. E no fundo ficar remoendo. Pode ser orgulhoso com relação a pequenas coisas. Se orgulhar daquilo. Eu fico, eu fico abismada como que a gente tem um Deus todo-poderoso, criador dessa infinidade de coisas, uma fonte a jorrar de criatividade que não tem fim. Nem o mundo inteiro estudando o universo não vai conseguir achar tudo que ele fez. A Bíblia fala que ele visita o ser humano. Você, fala com a gente sobre coisas às vezes até bobas, tão pequenas, mas que são importantes para nós. Olha o nível desse Deus. Esse Deus não tem orgulho de nada. Ele não tem orgulho. É um Deus que se fez homem, que deu o filho dele por amor a nós. E aí, por último,
Naamã tem que se lavar no Jordão. Você sabe, gente, aqui a gente aprende que muitas pessoas não querem admitir que estão sujas. Se acostumam com a sujeira. O orgulho ferido é difícil da gente confessar. Quer esconder. Por que que você acha que não merece a humilhação e a vergonha? Ai, eu não preciso disso. Eu tenho amor próprio. Eu me lembro, não sei se eu já contei aqui pra vocês isso, um período meu de humilhação muito grande, né? Eu falei pra vocês, essa passagem foi a que mais falou comigo. Eu já era cristã há muito tempo, e eu tinha uma doença de pele. Durante 9 anos, sabe? Eu fiquei com aquilo. E a minha pergunta era, Deus, o que é que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E através dessa palavra eu enxerguei muitas coisas. Porque eu queria ser curada, mantendo aquela reputação, né, de mulher de Deus que recebeu o milagre do Senhor. Foi perseverante até o fim e foi curada. Aí sabe o que Deus fez? Não, filha, você vai mostrar aí sua lepra para todo mundo. Vai mostrar aí para todo mundo. E aí, você não vai ser curada? Nossa, mas Deus está falando com você. O que que Deus fala disso? Eu não sabia o que falar. Então, e aí você começa a ver que você tem um monte de gente que você não perdoou. Um monte de gente que você guardou mágoa porque você foi humilhado. E você vai vendo um caminho de humilhação sendo construído pelo próprio Deus para te curar, para me curar. E aí, nessa época que eu tava sendo muito humilhada, muito humilhada. Quando já não sobrava mais nada, meu, tava meus cacos no chão. Eu me lembro que os meus pais começaram a ser humilhados. E aí eu fui pro chão chorar com o Senhor. Deus, faz o que o Senhor quiser comigo. Eu já entendi, faz o que o Senhor quiser comigo, mas os meus pais não. E comecei a chorar. Eu me lembro até hoje. O Espírito Santo falou firmemente. Quem são os seus pais que eu não posso humilhar? E eu humilhei meu próprio filho. E eu vi que eu tinha um problema com orgulho ferido com relação aos meus pais. Sabe? Ele não poupou o filho dele. Perfeito. Ele não vai poupar ninguém com orgulho. Ninguém. Você pode chorar, Deus, ele não vai enxergar esse choro. Ele vai enxergar o orgulho do seu coração e ele vai te levar, por mais que doa no coração dele, ele vai te levar por um caminho de cura. E o caminho de cura, muitas vezes, é o caminho de humilhação. Quando Naamã entendeu que ele precisava se despir de cada medalha, cada título, cada patente, cada peça do seu formoso vestuário para mostrar para todo mundo como estava realmente a sua pele. Ele entrou em pânico. Aquilo seria um verdadeiro ritual de humilhação. Se sentiu exposto ao ridículo. Quais são as medalhas e títulos que servem apenas para mofar a nossa pele? O grande perigo delas é a sombra que essas coisas fazem no nosso coração. Elas impõem uma dinâmica de vida oculta e pecados encobertos. Tudo para que ninguém veja a nossa fraqueza. E então Satanás tem uma grande carta na manga contra nós. Mas Deus é luz. E a Bíblia vai dizer que nele não há sombra de variação. Cada palavra do profeta Eliseu foi clara e indiscutível, não tinha negociação. Ou você desce e se banha 7 vezes, ou você não vai ser curado. E não precisava se lavar uma vez, precisava ser 7 vezes. 7, gente, na Bíblia é o número da totalidade. 7 mortes por orgulho. O orgulho precisa ser completamente exposto, confessado, tratado, renunciado, arrependido de verdade, crucificado e morto. No primeiro banho, ele devia estar com muita vergonha. Imagina todos os soldados em volta do rio, olhando o chefe deles, tirando
indo para aquele rio. Imagina a humilhação e a vergonha. Quando ele desceu a primeira vez, devia ser uma coisa terrível. E aqui eu até anotei para eu ler uma parte aqui para vocês, que diz assim: no primeiro mergulho, com certeza, havia medo, vergonha e indignação. O coração de Naamã polarizava preconceitos. O que todos estão dizendo? Essa é a grande pergunta de Rimon, ou seja, do orgulho. A lembrança acerca da sua posição, da sua nacionalidade, do seu heroísmo, dos formosos rios da Síria faziam sangrar o seu senso de dignidade e de justiça própria. Porém, no último batismo, ele já estava acostumado. Na verdade, sentia-se outra pessoa. Toda a dor havia passado. Aquela terrível vergonha e agonizante preocupação em relação aos outros simplesmente evaporaram. Já não mais se importava com a opinião alheia. Saboreava na alma a verdadeira paz do Deus de Israel. Rimon havia se afogado nas águas da humilhação. Estava totalmente limpo e purificado. Por 7 vezes ele entra, lava-se e sai do Jordão. Nesse processo, o coração de Naamã foi renovado e a sua vida transformada pelo poder da humilhação. E aí, depois que você fecha o processo, ainda tem um teste. Porque Naamã, quando se viu limpo da lepra, ele voltou para a casa do profeta. E ele diz: recebe esse presente. Recebe, porque eu fui curado. Essa cara de gratidão pode ser também, né, um orgulho, uma justiça própria, né, tentando ali retomar com uma compensação. Olha, eu vou te compensar por isso que você é a dica que você me deu. Eu vou te compensar, tá, inimigo? Por isso aqui que você falou para mim, toma esse presente, toma esse coisa. E o profeta diz: não, eu não vou receber nada de você. Não preciso de nada. É a última, o último estágio. E então Naamã vai embora com tudo que ele levou para comprar, talvez o milagre, algo incomprável. E ele, como uma pessoa que realmente teve um encontro com Deus, a última coisa que ele faz é: eu vou me posicionar espiritualmente. Profeta, o meu senhor, o rei, ele vai para o templo de Rimon e ele se ajoelha. Mas quando ele se ajoelha, ele se apoia em mim. Que o Deus de Israel me perdoe por ter que abaixar junto com o rei no templo de Rimon. Mas eu sei que não existe outro Deus na face da terra, a não ser o Deus de Israel. E o profeta vê verdade naquilo e diz: vai em paz. Cumpra aí a sua função, porque você já teve um encontro com o próprio Deus. E aí eu queria finalizar, gente, lendo um pedacinho aqui de uma página que diz assim: o grande Naamã deixa de ser um grande comandante para ser um servo do Senhor. Não importa se somos servos ou senhores, comandante ou rei, profeta ou servo, pois estamos debaixo da ação de um mundo espiritual com leis precisas que desconhecem a ação da impunidade. Quando o orgulho e suas artimanhas penetram o coração, não se pode subornar o mundo espiritual. Males e maldições trafegam em alta velocidade. A humilhação opera milagres sobrenaturais. Abala as coisas do reino do espírito, trazendo o favor de Deus para a nossa vida. Porém, a humilhação também coloca em xeque a cobiça e o orgulho das pessoas, por mais que essas motivações estejam disfarçadas. Por que que ele finaliza assim? Porque nós vamos ver que Naamã está indo embora e Geazi, que é o menino de recado de Eliseu, corre atrás de Naamã para dizer: meu Deus, eu quero alguma coisa do que ele trouxe. E aí, sabe o que acontece? A lepra de Naamã se apega a Geazi e não só a ele. A Bíblia vai dizer: a lepra de Naamã se apegou a Geazi e
toda a sua descendência por conta da cobiça. A Bíblia diz: aquele que se entrega à cobiça destrói a sua própria casa, a sua própria família. Amém, gente? Glória a Deus. Finalizamos a primeira parte de 2 Reis. Que o Senhor tenha falado ao seu coração, que nós possamos realmente andar nesse caminho de honra, que é um caminho de humilhação diante do nosso Deus. A Bíblia vai dizer: aquele a que si mesmo se humilhar será honrado. Sei que a gente tem esse jargão por aí, os humilhados serão exaltados. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Então, que nós possamos entender que uma grande arma no mundo espiritual, na nossa vida, é a gente se humilhar diante de Deus. É a gente se humilhar mesmo diante do Senhor, para que a honra dele venha sobre nós. Amém?